Antes de haver uma manjedoura, antes de haver uma estrela, antes mesmo de existir a criação, o Verbo já existia. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por meio dele todas as coisas foram feitas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E este Verbo eterno estava prestes a entrar na história. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, Deus começou a agir entre pessoas comuns, sacerdotes, jovens mulheres, trabalhadores e pastores para cumprir um propósito eterno. Em Jerusalém, um sacerdote chamado Zacarias entrou no templo para queimar incenso diante do Senhor. Enquanto ele estava diante do altar, o anjo Gabriel lhe apareceu. Zacarias ficou perturbado ao vê-lo e o medo apoderou-se dele. Mas o anjo falou paz ao seu coração. Isabel, sua esposa, estéril e já de idade avançada, daria à luz um filho. Seu nome seria João. Ele iria adiante do Senhor preparando o caminho, conduzindo os corações de volta a Deus. Zacarias questionou como isso seria possível e sua voz lhe foi tirada, um silêncio que duraria até que a promessa se cumprisse. 6 meses depois, o anjo Gabriel foi enviado a Nazaré, a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a José da casa de Davi. O anjo lhe disse: Você conceberá e dará à luz um filho e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. O seu reino não terá fim. Maria perguntou como isso aconteceria, pois nunca havia conhecido homem algum. O Espírito Santo virá sobre você, respondeu o anjo, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. O céu aguardava e o Verbo começou a se fazer carne. Maria viajou para a região montanhosa para visitar Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança em seu ventre saltou de alegria. Cheia do Espírito Santo, Isabel abençoou Maria, e Maria ergueu sua voz em louvor. Deus demonstrou a força de seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seus corações, derrubou poderosos de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, socorreu a Israel seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, como havia prometido a Abraão e a sua descendência para sempre. 2 mães, 2 milagres, um reino começando a se revelar. Quando José soube que Maria estava grávida, decidiu deixá-la secretamente. Mas um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: Não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José despertou e obedeceu. Recebeu Maria como sua esposa e se preparou para criar o menino por meio de quem Deus cumpriria sua promessa. Um decreto de César Augusto levou José e Maria a Belém, a cidade de Davi, e ali, em pobreza, humildade e silêncio, longe de tronos e reconhecimento, Maria deu à luz. Ela envolveu o menino em faixas, simples tiras de pano, apertadas e comuns, como faziam as famílias pobres com seus recém-nascidos, e o deitou numa manjedoura, o lugar onde os animais se alimentavam, porque não havia lugar para eles. O Criador de todas as coisas descansava, envolto em panos, deitado em um berço emprestado, entrando no mundo não como um governante exigindo espaço, mas como uma criança que escolheu se fazer pequena. Naquela noite, pastores vigiavam seus rebanhos. De repente, um anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eles ficaram tomados de medo, mas o anjo disse: Não temais, pois eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu um Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vós: encontrareis um bebê envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os pastores foram apressadamente, encontraram o menino, viram as faixas, creram.
E Maria guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Ele era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, e movido pelo Espírito, ele entrou no templo. Tomando o menino nos braços, Simeão louvou a Deus e disse: Meus olhos viram a tua salvação, luz para a revelação aos gentios e a glória do teu povo Israel. Havia também Ana, uma profetisa. Ela aguardava dia e noite, com adoração, jejum e oração. Ela também viu o menino e falou a respeito dele a todos os que esperavam a redenção. Deus fez questão de que o menino fosse visto, nomeado e testemunhado, antes mesmo de ele pronunciar uma só palavra. Magos do Oriente vieram a Jerusalém dizendo: Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes ficou perturbado, e as escrituras foram lidas. E tu, ó Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais de Judá, pois de ti sairá um governante que apacentará o meu povo Israel. Os magos seguiram a estrela e, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Eles se prostraram e o adoraram. Um anjo apareceu novamente a José em sonho. Levante-se, tome o menino e sua mãe e foge para o Egito. Herodes está para procurar o menino para o matar. E assim eles fugiram. Herodes, enfurecido, ordenou a morte das crianças em Belém. Ouviu-se uma voz, choro e grande lamentação. Mas Deus preservou seu filho. Do Egito chamei meu filho. Com o tempo, a família retornou e se estabeleceu em Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Seu silêncio um dia seria quebrado, e o mundo nunca mais seria o mesmo.